Noite, mulheres do alto, boa noite. Estamos juntas para mais um devocional ao vivo. Glória a Deus por isso que estamos juntas, né? Sábado passado eu não estava por aqui. Oi, Keila, tudo bom? Boa noite, meninas. Oi, Marcinha, tudo bom? Como que vocês estão? Quanto tempo? Tô com saudade, gente. Oh, meu Deus do céu, né? Essa semana passada eu não fiz o devocional, porque realmente, meninas, eu tava muito cansada, muito. Sabe aqueles dias assim que dá o apagão? Pois é, eu tava nesse dia e não deu outra, tá? Eu mandei a mensagem pra vocês e logo apaguei, dormi, capotei, porque eu tava muito cansada. Eu acho que assim, aqueles últimos dias que antecedem as férias, sabe? Oi, Sassá, tudo bem? Sabe aqueles dias que antecedem as férias? Então, eu tava ali. Daí parece que assim, que quando chegou as férias, meu corpo relaxou, minha mente relaxou. Eu falei, agora eu vou começar a descansar. E fiquei sem forças total, né? Mas hoje eu tô aqui, graças a Deus, depois de alguns dias em Curitiba. Logo na segunda-feira já fui para Curitiba, fui ver a família, fui ver minha mãe, meu pai, meus irmãos, fui estar lá um pouquinho com eles também. Porque a gente só consegue, assim, no meio dessa correria, só nas férias e tudo mais, né? Aí tive um tempinho lá com eles, foi muito bom, graças a Deus. Agora eu tô de volta para poder também... Eu gosto de curtir minha casa nas férias, sabe? Eu gosto de curtir, assim, minha casa nas férias, ficar sem fazer nada. Hoje foi aquele dia que eu fiquei, nossa, um tempão no sofá. Nós estamos assistindo uma série que é até meio, assim, é pesada, tá? É até pesada, mas traz tanta realidade de dentro das escolas. Se chama Aprendendo uma Lição. Tem episódios, assim, são 10 episódios. Tem episódios que são, assim, bem pesados. Mas fala muito sobre o bullying, sobre o que alunos aguentam quieto, professores aguentam quieto, pais aguentam quietos. E assim, a gente vê que é uma coisa, assim, mundial mesmo, sabe? Vai ter praia com emoção? Ai, não entendi. E daí eu tô assistindo essa série e hoje foi aquele dia, assim... E assim, cada episódio dessa série tem que ser, acho que é 50 minutos, quase uma hora, né? Então hoje eu assisti com as meninas, assim, uns 3 episódios. Nossa, fiquei largada no sofá, sabe? Foi muito, muito, muito bom. Às vezes é importante a gente, né, ficar sem fazer nada. Meus pais queriam que eu ficasse lá mais um pouquinho, mas eu falei, não, quero ir pra casa. Uma pra dar aquela geral na casa, que a gente só consegue dar quando a gente tá assim com esse tempo maior, né? Tipo, guarda-roupa. É verdade! E daí, quero mexer em guarda-roupa, essas coisas, limpar aquilo que a gente não limpa sempre e também ficar tranquila, porque eu tenho só mais segunda, terça e quarta. Daí já volto a trabalhar novamente. Já era aquela época em que professora ficava aí ó, um mês de julho, né? Ali descansando, mas tá bom, tá ótimo, dá pra renovar, ou dá pra dar um gás de novo e a gente vai seguindo em frente. Olha, minha luzinha acendeu, que bom. Prefiro com ela acesa, tava com a bateria ruim, eu deixei aqui carregando, peraí. Aí vou apagar aqui do abajur, peraí só um pouquinho, tá? Opa, aí, pronto, que daí fica só eu, não fica nada de fundo, eu acho melhor. Deixa eu ver qual luz que fica melhor. Essa. Que tem que pôr atrás. Eu não sou a best, sabe? Eu não sou a melhor nisso. Mas a gente vai tentar. Pera aí, gente. Aguenta aí. Tinha que puxar mais pra cá um pouquinho. Não, já tá bom. Ó. Vou pôr mais pra trás, senão fica meio carão em cima de vocês, né? Deus que me perdoe. Aí, acho que assim melhorou, tá bom. Então, meninas... Já foi aquela época, né? Mas graças a Deus deu pra renovar as forças, tá dando pra descansar e a gente volta com tudo, porque daí já é um pulo até o final do ano, né? Meu Deus do céu. Mas vocês sabem que
nessa minha ida lá em Curitiba, eu sempre vou a gente sempre encontra os casais de jovens que a gente acompanhou e acompanhava, e acompanhou e acompanha lá de Curitiba, né? E nós tivemos com eles e troca ideia daqui, troca ideia dali sobre a questão da igreja mesmo e tudo mais, sabe? E o que eu tenho percebido, sabe, gente? Vocês devem ter observado que várias vezes, em vários devocionais esse ano, o Espírito Santo tem trazido pra gente ser igreja fora da igreja, para ser igreja fora da igreja, né? E conversando com um, com o outro e tudo mais, porque não tem jeito, os assuntos sempre norteiam sobre Jesus, é sempre sobre ele, sobre as coisas dele, porque é o que a gente vive, né? Então não tem como, o assunto é esse mesmo. E tem uma coisa que tá assim, um sinal de alerta, acendeu um sinal de alerta muito grande para mim, que é sobre a questão assim, ó. Sim, a gente tem que ser igreja fora da igreja. Realmente a gente tem que ser igreja fora da igreja, muito. Porque ser igreja dentro da igreja, isso aí é fácil, né, gente? Isso aí a gente tira de letra, ali tá todo mundo bem, ali tá todo mundo na harmonia, ali tá todo mundo, né? Agora eu quero ver ser igreja no dia a dia, matando um gigante por dia, um leão por dia, vencendo um gigante por dia e ainda assim sendo igreja, né? Mas o Senhor tem nos levantado para isso e tem nos impulsionado para isso, tem nos direcionado para isso. E eu tenho visto, assim, esse ano foi um ano que eu vi muitas coisas dentro das igrejas. Do sistema igreja, sabe? Assim, do sistema igreja. Eu amo a instituição igreja. Eu amo a instituição igreja, a igreja, a comunidade, a união dos irmãos, né? Com o mesmo propósito, olhando para uma mesma direção, um aprendendo com o outro e ali o corpo de Cristo se movimentando. Eu amo isso, eu amo mesmo. Hoje eu já estava pensando, amanhã é dia de culto, né? Eu gosto, eu sinto falta e eu preciso disso, né? Mas esse ano foi um ano em que eu fiquei muito assim entristecida com o sistema igreja, né? Vamos fazer isso por causa daquilo. Normalmente as coisas, não estou falando de todas, mas da maioria das igrejas, é assim, os acontecimentos são primeiro para engajar, primeiro para atrair, primeiro para... E segundo, se o Espírito Santo quer isso mesmo. Segundo, é verdade, Keila. Segundo, se é hora de fazer isso ou não. Segundo, entendeu? E assim, na 47, na quadrangular, que foi onde eu conheci, assim, Jesus mesmo, não sabia nada, onde eu aprendi a mexer na Bíblia, onde eu aprendi a amar Jesus como eu amo hoje, onde eu aprendi um estilo de vida que é meu estilo de vida, e vai ser. Eles me ensinaram muito de que, assim, o altar é um lugar santo, né? Não de pessoas santas. Senão ninguém poderia subir no altar para levar uma palavra, ou para ministrar um louvor, ou para qualquer coisa. Mas que o altar é um lugar que ele merece e deve-se ter o respeito, a reverência, né? Então, assim, e hoje a gente tem visto, né, gente, tanta gente sobe nos altares aí das igrejas e louvam e cantam ou levam a palavra e ministram, e quando você vê a vida pessoal daquela pessoa, tá virada. Volto a dizer, não que as pessoas que subam no altar não tem problema, não, elas são normais, têm problemas como eu e você, mas assim, virada no sentido de a pessoa escolher fazer outras coisas fora daquele meio da igreja. Isso tem me entristecido muito, mas nessa minha ida para Curitiba agora, o Espírito Santo, gente, ele ia falando comigo, e as pessoas que a gente conversou nem sabem. Se elas ouvirem que elas vão falar, meu Deus, a Lari nem compartilhou nada com a gente. E o Espírito Santo veio mexendo comigo e falou comigo sobre a apostasia. Não sei se você sabe o que é apostasia. Às vezes a gente ouve muito, né? Apostasia, apostatar. E eu conversei com as meninas logo no dia seguinte que a gente voltou, ou na noite mesmo, no mesmo dia, eu falei para elas, meninas, vocês sabem o que é a apostasia que a palavra de Deus fala? Eu não sei se vocês sabem, se alguma de vocês sabe, coloca aqui para mim, por favor. E se tiver errado, não tem problema.
E o Espírito Santo, meu Deus do céu, ele tá me incomodando muito. Eu já chorei nesses dias por causa disso. E eu quero estar atenta primeiro com o meu coração, porque eu tenho que... Tudo que eu trago aqui para vocês, eu não tô em cima de um altar, né? Mas eu tô levando a palavra do Senhor, que é vida. A palavra do Senhor que é poderosa e que é o meu norte. Então, para eu falar dessa palavra, eu preciso ao menos tentar viver ela, tentar um pouquinho. Oi, meu amor, tudo bem? Oi, dá oi para minhas amigas. Beijo, querida, fecha lá para mim. Te amo, tá? Então, eu tenho que pelo menos tentar viver ela, não é verdade? Então, assim, já chorei por causa disso. Não sei se vocês vamos lá, ninguém colocou aqui pra mim ainda, gente. Tô dando um tempo aí pra vocês me ajudarem. E o Espírito Santo começou a me falar isso, e foi na viagem, porque na viagem eu fui sem o Rafa, né? E daí logo a primeira que capota é a pequenininha, daqui a pouco é a Raíssa, passa mais um pouco a Rânia. E daí eu venho assim, eu gosto muito de dirigir assim sozinha, porque eu venho observando, eu fico mais atenta, entendeu? Daí eu venho cantando louvor, eu venho observando a paisagem, que a viagem de Curitiba pra cá ou daqui pra Curitiba é maravilhosa. E eu vim pensando muito sobre isso, sobre a apostasia. E a apostasia, gente, ou apostatar a fé, é nós abandonarmos a nossa fé. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos a apostasia vai ser enorme. Vai ter tanto o esfriar do coração, né? As pessoas vão ficar com o coração frio, o amor de muitos esfriaria, e também fala da apostasia. E eu voltei dessa viagem assim, gente, muito, muito, muito pensativa nisso, e o Espírito Santo mexendo comigo sobre nós temos que, isso mesmo, abandonar a fé. Nós temos que nos cuidar e temos que cuidar umas das outras irmãs em Cristo, para que a gente ou aqueles que estão perto de nós não venham apostatar a fé. Principalmente por ver tanta coisa assim, sabe, gente, que envergonha o evangelho. Eu tenho vergonha de falar. Tenho mesmo vergonha de falar o tanto de coisa. Basta a gente começar a olhar na internet aí, a vergonheira. Esses dias aí, não sei, a minha mãe que falou, veja lá um post que eu coloquei. Daí entrei rapidinho para ver o stories dela, e daí dali a pouco aparece para mim sobre uma pastora batendo em não sei quem, e meu Deus do céu, e eu já fiquei pensando, como que essa mulher sobe no altar, Senhor? Como assim? O que estão fazendo da tua palavra e da tua igreja? Porque a igreja do Senhor, ela é para ser santa, né? O Senhor olha para a igreja como uma igreja santa. Mas, entretanto, todavia, contudo, o que as pessoas estão fazendo da igreja do Senhor? Nem sempre a igreja tem sido santa. Eu volto a dizer que o santa não é perfeita, é separada. É separada, né? Então, eu quero... provavelmente o Espírito Santo ainda vai trabalhar isso em nós por um período, essa questão. Se você se interessou, você estude, veja, se aprofunde sobre a apostasia, porque nós precisamos conhecer e entender para a gente ficar vigilante. Entendeu? Porque as coisas que acontecem não podem interferir na nossa fé. Entendeu? Às vezes você foi ferida na sua igreja pelo seu líder, pelo seu pastor, que teoricamente não era para fazer isso. Entendeu? Eu tava conversando com um dos casais e a gente tava, sim, isso daí tá me deixando assim, tá me deixando num estado de revolta, de assim, por favor, gente, acorda. E com um dos casais que a gente estava conversando, e daí ela pegou e falou assim, mas Lari, a igreja é de pessoas imperfeitas. Eu falei, eu concordo plenamente, a igreja é um hospital. Eu falei, sim, mas as pessoas têm que procurar sarar. Ninguém vai para o hospital para ficar lá internada. Você vai para um hospital para você ficar lá internada a vida inteira? Não, você vai lá para você tomar um remédio, para você receber os cuidados e você melhorar. As pessoas entram na igreja para receber a palavra, para receber o Espírito Santo, para poder melhorar. Ninguém vem para a igreja para ficar lá doente a vida inteira, espiritualmente, né? E eu também falei o seguinte, que assim, eu falei, por exemplo, assim como eu, como professora,
eu me afastei um pouco da igreja, porque só vejo sorrisos hipócritas, todo mundo lindo e maravilhoso entre si, mas não vejo ninguém se reunindo para ir em um asilo. Então, Keila, você sabe que eu também, assim, não me afastei, mas isso tem me deixado muito triste. E eu já vou falar isso. O que acontece? Deixa eu terminar aquele meu raciocínio, eu volto aqui. E daí eu falei pra ela, eu falei assim, por exemplo, eu como professora, né? Eu não entendo, por exemplo, até mesmo fora do colégio, mas vou por dentro do colégio. Eu não entendo como que vamos supor, dentro do colégio, sou professora, passa uma criança por mim, eu não vou dar um sorriso e não vou dizer oi. Tipo assim, gente, isso tem que acontecer. Ninguém precisa pedir para mim ou para qualquer professora. Isso tem que acontecer. Isso faz parte da minha profissão. Assim como você, quando vai num dentista, você vai se consultar com um dentista banguelo? Você não vai. Entendeu? Não vai. Você entende? Assim como uma pessoa que é pastor ou que é pastora, ela tem que ter a postura daquele título que ela carrega. Ela foi ungida. Ela foi separada para isso. Então precisa. Ai, Lari, precisa, gente, desculpa. Precisa, né? É a postura que a gente tem que ter de acordo com aquilo que a gente ocupa na sociedade. Mas no meio de tudo isso, o que o Espírito Santo veio ministrando comigo, principalmente na viagem, eu acredito que é para eu derramar isso sobre vocês e para a gente crescer juntas nisso, no sentido de que nada, meninas, nada pode fazer com que a gente esfrie a nossa fé. Nada. O comportamento de ninguém, o descaso de ninguém, a ferida causada por quem não deveria causar, talvez até a heresia falada em cima de um altar, ou o comportamento de alguém que você vê que tá lá falando de família, falando de não sei o quê, e tá aqui, ó, mega descuidado com a sua família. Ou de alguém que tá lá ministrando louvor, adorando a Deus, levantando a mão, mas tá tendo uma vida aqui de mentira. Mente aqui, mente ali, nananã, entendeu? Nada disso, nenhum desses acontecimentos pode fazer com que a gente esfrie a nossa fé. Nós temos que estar vigilantes, porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo... Gente, presta atenção, por favor, não estejam comigo aqui. Porque existe um movimento espiritual muito grande, que ao mesmo tempo que o Espírito Santo vem abrindo os nossos olhos, vem descortinando algumas coisas para nós, dizendo nem tudo é só igreja, nem tudo é tão santo assim, nem tudo nananã. Ao mesmo tempo que isso acontece, que é importante, o inimigo, Satanás, ele vem pronto para lançar a isca da apostasia, a isca do esfriamento, a isca do distanciamento. E nós não podemos fisgar isso. Nós não podemos, meninas. Nós temos que estar o tempo todo vigilantes. Olha lá. Nas ruas oferecendo cobertor um alimento. Exatamente. A gente sabe, por exemplo, que o papel da igreja é esse. É cuidar do órfão, da viúva, do desamparado. Se a igreja não tá fazendo, gente, incomoda a gente absurdamente. Eu não tô falando para vocês que esse foi um ano que eu fiquei extremamente incomodada com a instituição igreja, e ainda estou. Mas ao mesmo tempo, eu voltei dessa viagem com esse cuidado de que nós não podemos fisgar essa isca de Satanás que aproveita dessas brechas que os próprios líderes e tudo mais deixam e que acabam fazendo com que a gente esfrie. A gente precisa estar com o Senhor todos os dias, a gente precisa buscar Ele todos os dias, nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Isso aqui, gente, tem que ser algo inegociável. Minha mãe falou assim, teve um dia que a gente subiu, eu subi com as meninas, falei, mamãe, nós vamos fazer a leitura e já voltamos. A gente desceu depois de 1 hora. Porque a gente leu, tem dias que a leitura dura um pouco mais, porque uma pergunta, a outra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela falou, meu Deus, mas todo dia essa demora para ler a Bíblia? Gente, nós precisamos disso. Nós precisamos dessa constância, a gente precisa alimentar o nosso espírito o tempo inteiro. Porque aquele que acha que tá de pé, cuida para que não caia.
Entende? Então eu vi um cuidado muito grande do Espírito Santo no sentido de assim, eu mesmo estou mostrando para vocês algumas coisas da igreja. Eu mesmo estou permitindo, né, vocês verem que nem tudo é assim, mas ao mesmo tempo, isso é como um alerta, não como um distanciamento. A gente precisa estar firmada, arraigada no Senhor. Não é concordar, não é amanhã você começar a assumir um monte de coisa na igreja. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, não é nada disso. Mas é essas coisas, não deixar com que isso abale a nossa fé. Nós precisamos estar firmadas, nós precisamos ter sede de Jesus, nós precisamos ter sede das coisas dele, nós precisamos ter, sabe assim, algo insaciável dentro de nós que faz com que a gente busque esse nosso Deus maravilhoso, esse amor dele constante sobre nós, viu? Então, eu tô compartilhando com vocês esse sentimento que eu voltei, eu parei, expliquei para as meninas sobre o que é apostasia, foi na quarta-feira mesmo. Hoje eu vou perguntar de novo, que eu quero ver quando a gente for fazer nossa leitura, nós ainda não fizemos, a gente gosta de fazer antes de dormir. E eu vou perguntar de novo, gente, o que é apostasia? Porque a gente tem que saber o que é. Viu? A gente precisa conhecer as coisas, saber, e isso tá na palavra, para a gente poder ficar atentas e vigilantes. Não esfrie a sua fé por conta do comportamento dos outros. Eu e você vamos cuidar do nosso comportamento. Eu e você vamos guardar o nosso coração. Eu e você vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Eu e você vamos continuar caminhando em direção ao alto todos os dias, constantemente. Um passo de cada vez, errando e acertando e tentando viver uma vida de verdade. De verdade. De verdade mesmo. Sabe? Não deixe ninguém te colocar em dúvida a sua fé. Viu? Isso tudo aqui, gente, não foi nada combinado, viu? Eu tenho certeza, porque tá assim aqui dentro de mim, eu queria que vocês sentissem como tá, que é mesmo um cuidado do Espírito Santo conosco. Então nós precisamos ficar atentas e alertas. Volto a dizer, não é concordar com tudo que está acontecendo dentro da igreja, não é aceitar tudo, mas é isso. Mas é estar atenta, estar vigilante. Por que o Espírito Santo abre os nossos olhos assim? Para que a gente tenha o discernimento de saber, oi Penha, tudo bem? Para que a gente tenha o discernimento de saber o que é dele e o que não é dele. Não é porque tem a palavra de Deus que é dele. Não é porque é um movimento da igreja que ele tá ali. Assim como não é porque é uma coisa fora da igreja que ele não está. Entendeu? E é por isso que ele permite que a gente veja algumas coisas, que a gente entenda algumas coisas, para que a gente tenha esse discernimento. Mas independentemente desse movimento, do outro movimento, do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo ali, eu e você precisamos permanecer atentas, guardando o nosso coração e firmes na fé. Sabe por quê, gente? Porque eu vou dizer para vocês, as coisas vão só piorar. As coisas vão só piorar. O inimigo vai vir com armas ainda mais sutis, mais assim, sabe, imperceptíveis. E quando vê, a gente tá metida no lodo e nem percebeu. Já, meu Deus, como que eu vim parar aqui? Entendeu? Então a gente precisa estar aqui, ó, com o Espírito Santo juntinho, ligadinha, antenada, para que ele vá nos alertando, sabe? Eu falo isso, vocês sabem, eu ensino vocês, eu falo com vocês, pra gente sempre estar fazendo essa autoanálise. Senhor, como que eu tô, como foi minha semana, esses meus últimos dias, como que eu fui hoje? Meu coração, me perdoa, eu tive tal atitude, eu tive não sei o quê, entendeu? Então a gente precisa cuidar, tá, meninas? Tá bom? Eu acredito que o Senhor ainda vai falar um pouco mais sobre isso com a gente hoje. E fica aqui o conselho para você buscar um pouco mais sobre esse assunto, estudar e não deixar com que nada interfira na minha e na sua fé. Nada nem ninguém. Porque ao mesmo tempo pode acontecer o seguinte, gente. Por exemplo, vamos supor, vai ter um movimento lá na igreja, vamos pôr assim.
E você tá percebendo que é algo assim que, parece que não tá legal isso aqui. Você sentiu que tá alguma coisa meio esquisita. Se eu sinto isso, eu não vou no movimento e tá tudo certo pra mim. Hoje em dia está tudo muito bem resolvido pra mim. Mas pode ser que pra você ainda não esteja. Mas você decidiu não ir. Tô falando assim, né? Isso aí, Penha. Tô dando um exemplo, mas pode ser tantos outros, viu, gente? Tô falando de dentro da igreja, pode ser alguma coisa até fora. E daí você decide não ir. E daqui a pouco chega alguém e fala pra você, nossa, você tá esfriando o teu coração, você está ficando com o coração endurecido, você tá... Entendeu? Às vezes nem é isso. Às vezes você tá percebendo que tá tendo um movimento que não tem nada ali, tem bem pouco de Deus ou nada, e você decidiu não estar ali porque o Espírito Santo te deu esse discernimento. E daí alguém que, né, tá lá fora, que nem sabe o que você faz da sua vida, qual é a sua intimidade, se você perguntou pro Espírito Santo, se você não perguntou, se você sentiu, se você não sentiu, aí vem e te lança uma dessa, uma flecha inflamada. Isso é flecha inflamada. Para entrar no seu coração, você não pode deixar cair no seu coração, porque isso vai acontecer. Se já não aconteceu com algumas de vocês, isso vai acontecer, viu? Mas, uma vez que a gente tem intimidade com o Senhor e que a gente está em paz com Ele, a nossa paz, a paz do nosso coração tem que ser com Ele. Gente, quantas vezes aconteceu? Esse ano, por exemplo, eu teve o movimento do Voo e Borboleta, a conferência que eu vou, 4 anos seguidos, e começou nada a dar certo pra eu ir, Eu falei, Senhor, parei e falei, Senhor, eu tô forçando muito pra ir, o Senhor quer que eu faça o quê? Eu não consegui ouvir. Aí eu fiz o que eu falo com vocês, eu falei, me imaginei indo pra lá, nossa, eu fiquei muito agitada, e me imaginei ficando aqui, e eu fiquei muito em paz, e realmente era pra eu ter ficado. Vocês estão entendendo, gente? Isso não é sinal que eu esfriei na minha fé. Não era para eu ter ido. Mas para isso a gente precisa ter intimidade, a gente precisa se comunicar com o Espírito Santo, a gente precisa ter o hábito de perguntar para ele as coisas, de conversar. E uma vez que eu estou com essa paz, nada nem ninguém vai tirar. Podem chegar e falar o que quiser para mim. Eu tenho essa paz de Deus e com Deus. Né? Lembra que a gente já estudou a paz de Deus e a paz com Deus? Então, eu fiquei com essa paz que vem de Deus e com Ele também. Então, não importa o que eles vão falar. Então, a primeira coisa que nós temos que ter a paz é com o Senhor. Se nessa situação ou em qualquer outra você está com paz no Senhor, o que o outro de fora vem falar, sinto muito. Não deixa cair para o seu coração, viu? Porque, como eu te disse, o inimigo, ele age de várias formas. E todas elas para tentar nos atingir e deixar a gente esmorecido na nossa fé. Mas nós estamos aqui e eu louvo tanto a Deus por nós, porque aqui a gente se une, aqui a gente junta força, aqui a gente está no mesmo pensamento, aqui nós estamos, sabe assim, com o mesmo olhar, na mesma direção. Então a gente sai daqui fortalecida, mesmo sendo online. Olha que coisa poderosa que é, né? Porque o nosso Espírito Santo, o nosso Deus, ele é atemporal, ele está em todo lugar, em todo tempo, ele existe em nós. Então, é por isso que a gente consegue se sentir alimentada e louvo a Deus. O que eu mais louvo a Deus é que nós somos livres, 100% livres da religiosidade. Glórias a Deus por isso. Amém? Vamos começar então o nosso devocional, meninas? Hoje já é dia 25, olha isso, gente. Meu Deus do céu, né? Eu volto a trabalhar dia 3 de agosto já. Segunda-feira, dia 3, já estamos em agosto. Socorro, né? Nem sei se isso é bom ou se é ruim, porque olha, Senhor Jesus, vai, vamos pra frente. Hoje é dia 25 e o título do devocional de hoje é A Prova do Amor de Deus. A leitura sugerida está no livro de Romanos, capítulo 5 e versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Eu sei que o Senhor já está aqui.
Obrigada, Espírito Santo, por já estar ministrando no nosso coração. Nós queremos cancelar e renunciar toda distração, Senhor, desse momento. Vamos ficar aqui alguns minutos lendo, aprendendo, meditando da Tua palavra e não queremos nos distrair. Espírito Santo de Deus, nos alinha a Ti, que sejamos 100% contigo agora, corpo, alma e espírito, e fala conosco com toda a liberdade que o Senhor tem, porque nós amamos e nós Te escutamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meninas, olha lá. O amor de Deus por você é eterno, imutável e incondicional. Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens seu amor por você, mas esculpiu esse amor na cruz do seu Filho. Deus amou você a ponto de dar seu Filho unigênito para morrer em seu lugar. Deus prova o seu próprio amor por você pelo fato de ter Cristo morrido em seu lugar, sendo você ímpio, fraco, pecador e inimigo. O amor não consiste no fato de você amar a Deus, mas de Deus ter amado você e enviado seu Filho como propiciação pelos seus pecados. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por você o entregou. Entregou para esvaziar-se, entregou para ser humilhado, entregou para ser cuspido pelos homens e pregado numa rude cruz. Não foi a cruz que gerou o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que providenciou a cruz. Jesus morreu na cruz não para despertar o amor de Deus por você. Jesus morreu na cruz para revelar o amor de Deus por você. A cruz não é a causa do amor de Deus por você, é o resultado desse amor. Olha que lindo! A cruz não é a causa do amor de Deus, é o resultado. A cruz é a prova mais vívida de que Deus se importa com você e está determinado a salvar sua vida. Você não precisa buscar mais evidências do amor de Deus por você. Ele já provou esse amor em grau superlativo. O amor de Deus por você é abundante, maiúsculo e eterno. Aleluia. Meu Deus. Vamos ler o versículo-chave, meninas. Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 5 e versículo 8. Romanos está lá no Novo Testamento. Nós vamos passar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos passar o livro de Atos e logo depois de Atos já vem Romanos. Ó, tô aqui em Atos. Passar aqui Atos. Opa. Aqui no meio deve estar Romanos. Aqui, Romanos, capítulo 5 e versículo 8, diz assim, ó. Romanos 5, 8. Cadê o 8 aqui? Diz assim, vou ler o 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Agora o 8, tá? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora têm sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Bom, meninas, o devocional de hoje está falando para nós sobre esse amor de Deus por nós. Esse amor é imensurável. O amor de Deus é um amor que realmente não tem outra palavra para dizer, não, que não tem tamanho, não tem como medir o tamanho do amor de Deus por mim e por você. É um amor que prepara a cruz para nós. Para nós não, né? Para o Filho dele, para nos reconciliar, para nos redimir, para nos livrar, nos salvar dos nossos pecados. E sempre quando a gente fala de cruz, não tem jeito, gente. O meu pensamento, eu acho que é porque eu sou assim. Sempre quando fala de cruz, já vem a frase: e o que eu tenho feito da cruz de Cristo?
Nós já estamos cansadas de saber do amor de Jesus por nós. Do amor de Deus por nós, mandando o seu único filho, unigênito, para nos reconciliar ao Pai, para nos livrar do nosso pecado, para cancelar a nossa dívida, né? Que agora ficou cravada lá na cruz. Mas ok, maravilhoso. Eu, merecendo ou não, você merecendo ou não, recebeu esse amor. Você sentindo ou não, eu sentindo ou não, recebemos esse amor. Você desfrutando ou não, eu desfrutando ou não, nós recebemos esse amor de Deus. Essa reconciliação através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós sabemos o que ele passou. Nós imaginamos, né? Eu não gosto nem de imaginar. Quando eu paro para imaginar, eu já me dá um negócio horrível. Eu já começo a suar frio, eu já começo a chorar, porque não é possível o que o nosso Salvador passou por mim e por você. E aí, o que eu e você temos feito dessa cruz? Não tem como eu fugir dessa pergunta. Eu sei que o devocional é sobre o amor de Deus, mas nós sabemos desse amor. E será que o Senhor, nós temos retribuído esse amor para com Deus? Nós temos retribuído isso de alguma forma? Como nós temos levado a nossa vida? O que nós temos escolhido todo dia? Quais têm sido as nossas decisões? Como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido o nosso vocabulário? O que nós temos assistido? O que nós temos... Entendeu? Será que a gente tem retribuído com gratidão ao Senhor o que Ele fez na cruz por nós? Será que durante essa semana você conseguiu, tirei o domingo, tá? Sem o domingo, será que de segunda a sábado você pelo menos já conseguiu cantar uns 3, 4 louvores essa semana? Adorando a Deus, agradecendo a Ele, se comunicando com Ele? É isso aí, Sassara. A próxima coisa que eu ia falar, será que eu e você, que temos esse entendimento, que sabemos que o Senhor já deixou cair as escamas dos nossos olhos e nós já sabemos desse amor imensurável por nós, será que eu e você conseguimos derramar um pouquinho desse amor com o outro? Será, gente? Porque a gente não pode ser aquelas que quanto mais conhece da Bíblia, quanto mais entende da Bíblia, mais julga o outro. Tá cheio de crente julgando o outro, jogando versículo na cara do outro. Será que nós temos amado o outro? Será que a gente tem conseguido amar? A gente tem conseguido ser paciente? A gente tem conseguido abrir mão? Será? O que nós temos feito da cruz, gente? Isso é uma pergunta que tem que nortear a gente de tempos em tempos. De pouco tempo em pouco tempo. Exatamente. É isso aí mesmo. Sabe? Porque nós precisamos ser chamada na chincha às vezes. É só receber, só receber, só receber. E daí? E daí? Do que adianta? O que faz de nós diferente? O que faz de nós parecidas com Jesus? Se a gente só recebe, só recebe, só recebe e não dá, e não transborda, e não multiplica, e não faz nada. Nada. Não compartilha nenhuma palavra. Não compartilha nenhum link do devocional. Às vezes você não quer falar, você não quer estar à frente, tá tudo bem. Não é todo mundo que é levantado para isso. Cada um tem a sua função no reino e tá tudo certo. Mas daí a gente nem compartilha. Poxa vida, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Se o outro não faz, se o outro não sei o quê, se a igreja, igual a gente tá falando no começo, né? Se a igreja não tá fazendo o papel dela, não tá cumprindo, o problema é da igreja. O problema é da igreja. O Senhor tá falando comigo e com você, e nós somos igreja. Quando nós estamos reunidas aqui, eu e você somos igreja, sabia disso? Nós aqui, nós todos que estamos aqui ao vivo, nesse devocional aqui agora, nós somos igreja nesse momento. O que nós temos feito? Será que o Senhor olha para nós como uma igreja santa? Ou Ele olha para nós como uma igreja que tá cheia de coisa para corrigir? Será que Ele consegue olhar para nós aqui, as mulheres do alto, e falar assim, nossa, elas conseguem derramar o meu amor para as outras pessoas, a começar dentro de casa?
Dentro de casa, tá me entendendo? Dentro de casa. O que adianta a gente ser linda, maravilhosa, bem paciente, cheia de palavra de conhecimento e de amor fora de casa, e os nossos ficando com o resto? O que adianta? A gente não pode inverter as coisas, gente. Primeiro, a nossa casa. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nosso primeiro ministério é quem tá pertinho da gente, aqui do nosso lado. Ai, Lari, mas já cansei de falar pro meu marido e ele escolhe, não, aí é o problema dele também, é por isso que a salvação é individual. Ai, meu filho, não sei o que, o problema é dele também. Mas eu e você permaneceremos sendo luz, permaneceremos trazendo a palavra, permaneceremos sendo um pequeno Cristo dentro da nossa casa. O que o outro está fazendo disso, o problema é do outro. A salvação é individual. Mas grande hipócrita nós somos. Quando a gente, eu chego aqui toda sorridente para vocês, eu chego aqui e falo do amor de Deus para vocês, e aqui dentro da minha casa, minha família não me vê alegre, não me vê sorrindo, me vê grossa, impaciente, cara amarrada. Que adianta? Eu tô brincando? É disso que eu tô falando, que eu falei para vocês que eu tô enojada. É disso que eu tô falando. Pode ser que tenha algum dia que eu venha aqui que eu nem esteja tão sorridente assim. Mas eu vou ser verdadeira. Falar, gente, hoje eu não tô num dia bom. Não tá legal. Entendeu? Então, gente, a gente precisa pensar nisso. O que eu tenho feito da cruz de Cristo? O que eu tenho feito disso? Desse grande feito do nosso Deus maravilhoso? Nós temos ignorado? Nós temos brincado com essa cruz? Achando que nós estamos no tempo da graça e que tudo pode? Pode nada. Pode nada. Nós temos achado que nós somos alguma coisa? Nós não somos nada. Nós não somos nada. O próprio Jesus falou que ele é um verme. O que eu e você achamos que nós somos alguma coisa? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essas pregações, essas ideologias, essa coisa de coach, de que eu sou nada. Eu sou nada. Só tem um eu sou. O grande eu sou, só. Porque eu e você, fica aí uns diazinhos sem o Senhor, deixando o Espírito Santo quietinho dentro de você para ver o que você vira e o que eu viro. Será que a gente consegue matar a nossa carne constantemente? Olhando para a cruz? Será que o dia que eu quero dar na cara do meu marido, por exemplo... Ai, Lari... gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas tipo assim, encheu meu saco, não sei o que... Eu quero nele. Será que nesse dia eu consigo engolir essa minha vontade? Eu não preciso ficar morrendo de amores e dar meu sorriso, mas pelo menos tratar bem? Será? Será que eu consigo educar meus filhos sendo firme, impondo limites? Ou deixo tudo assim desregrado, tudo à vontade, porque é mais fácil. É bem mais fácil deixar à vontade, deixar desregrado, deixar fazer o que quer. É muito mais leve. Só que o Senhor não faz isso com a gente. Ele impõe limites para mim e para você. Ele diz não para mim e para você. Ele repreende eu e você. Porque Ele ama. Se a gente ler a palavra de Deus, a gente vai ver isso. Que nós temos que disciplinar os nossos filhos, viu? A palavra de Deus fala isso. O mundo diz que a gente não pode nem... vai ferir demais. Fere. Vai nessa. O mundo diz pra nós que vai deixar o emocional abalado. Vai. Tá entendendo, gente? Agora, como que a gente vai saber como agir se a gente não conhecer a palavra de Deus? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Sabe? A gente precisa, gente, entender, buscar. Hoje tem tantas ferramentas que a gente pode buscar. Sei lá, um livro, então, que vai te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Mas nós precisamos conhecer, porque como que nós vamos usar essa arma poderosa se eu e você não conhecemos? Isso também é um modo de dizer, Jesus, aqui teu sacrifício na cruz está valendo a pena, porque eu tô aqui, um esforço. A palavra de Deus não fala que a gente entra no reino de Deus, a entrada no reino de Deus é por esforço, exige esforço. A palavra de Deus diz isso, exige esforço.
A porta é estreita. Nós não vamos entrar assim, uhul, tá tudo muito bem, oba-oba. Não. Ai, gente, tem dias que é pesado, tem dias que é cansativo, tem dias que é revoltante, tem dias que a gente não entende nada, tem dias que a gente acha que tá louca, daí a gente volta pro eixo de novo. É assim, mas sempre com Jesus ali do ladinho, olhando para ele, lembrando da cruz. Gente, quando a gente participa da ceia do corpo de Cristo, o Senhor pediu pra gente fazer isso em memória dele. Será que é só pra gente lembrar? É pra gente lembrar e pra gente viver. É pra gente lembrar que se a gente tiver, cometido algum pecado, aquilo tá incomodando a gente, que a gente pode receber o perdão de Cristo, se arrepender verdadeiramente, receber o perdão, ser aceita novamente. Entende? Tudo isso, gente, são atitudes que a gente vai demonstrando para o Senhor que nós estamos entendendo. E são demonstrações de amor. As demonstrações de amor para o Senhor são várias. É lendo a palavra, é cantando um louvor, é matando a carne, é obedecendo, é não negando a fé, é não apostatando, é não concordando com outras coisas. Tudo isso a gente vai mandando sinais de que o amamos e que estamos tentando retribuir o que ele fez na cruz por nós. Ele precisa dessa retribuição? Não. Ele continua sendo Deus. Ele precisa disso? Não. Somos nós que precisamos. Somos nós que precisamos. Somos nós. Que a gente possa hoje, muito mais do que receber o amor dele, nós vamos receber porque ele é maravilhoso, incrível, lindo, sempre pronto a derramar esse amor dele. Muito mais do que isso, que a gente possa parar para pensar. Você já depositou, já deu amor para uma pessoa e aquela pessoa não corresponde? É a coisa mais chata que tem, isso aí dói na gente, não dói? Você deposita amor para um filho, você mostra seu amor para aquele filho te ignora, ou para o seu marido, ou para uma amiga, ou para um chefe, ou para o seu líder, para qualquer pessoa. Você demonstra aquele amor, carinho, tudo para aquela pessoa te ignora, vira as costas, ignora. É bom? É bom? É lógico que não é. Aquilo dói na gente, dói lá na nossa alma. E você acha o quê? Que se a gente não levantar para o Senhor essas demonstrações de amor, ele não dói nele também? A palavra de Deus diz que ele tem ciúmes de mim, de você. De tanto que ele nos ama, olha que coisa. Aí a gente não demonstra esse amor que nós temos por ele. A gente fere o coração dele. Olha que triste que é isso, gente. A nossa vida tem que ser diferente, tem que ser diferente. Não tem, gente, não tem. Não tem. Nossa vida tem que ser diferente. Vou fazer o quê? Nós somos diferentes. Nós escolhemos isso. Nós escolhemos o melhor e o único caminho. Porque a eternidade existe. A escolha para qual eternidade vamos é nossa. O véu foi rasgado. A reconciliação foi feita. O novo e vivo caminho está aí. Eu e você, que precisamos decidir por ele todos os dias. Porque todos os dias nós somos assim, bombardeadas de coisas contrárias também. Amém? Como eu disse, não é fácil, meninas, viu? Olha, exige esforço, mas o que eu sei é que ali no final vai valer a pena. Já vale, né? Mas ali no final, gente, vai valer demais a pena, demais a pena, demais a pena. É isso aí, Sassá. Não é só um relacionamento, é um relacionamento sério. Sério, gente. Nós não somos mais criancinhas na palavra, nós não estamos mais só no leitinho, não. Nós já estamos com alimento sólido e nós precisamos avançar e prosseguir em conhecer e avançar nas coisas de Deus. E sabe o que é mais lindo de tudo?
que Ele sempre tem algo a mais pra gente. Ele sempre tem algo a mais pra gente. Sabe, meninas, nessa volta da viagem eu tô me lembrando aqui do amor de Deus. A gente não tem nem noção de quantas vezes Ele demonstra o amor dele pra nós e que muitas vezes, assim, essa que eu vou contar foi muito nítida, mas tem tantas outras formas que Deus demonstra o amor dele pra nós, além da cruz, todos os dias, que muitas são invisíveis. Essa que eu vou contar foi muito visível. A gente estava voltando, igual falei pra vocês, e daí chegando quase aqui em Itajaí, já tinha passado a serra. Aí na minha frente, daí era só reta, assim, daí tem um pedaço que é só reta. E daí eu queria dar um gásinho assim, porque, nossa, ficou muito ali, né, aquele negócio na serra e caminhão e darararará. Daí eu falei, beleza, que dá pra dar uma desafogada no carro, né? Aí, beleza, começou a dar aquela aceleradinha, tudo dentro do limite, tudo certo. E daí, uma moto que tava na pista da direita veio pra da esquerda. E mais à frente dava pra ver que o trânsito já ia ficar mais lento de novo, porque chegando aqui em Barra Velha, para tudo. Mas foi antes disso. E daí, gente, essa moto veio pra pista da esquerda, que é onde eu tava, e daí eu tive que desacelerar. E eu falei, poxa vida, né? Aí a Rania tava acordada, as outras duas estavam dormindo. Falei, poxa vida, e tinha um caminhãozão assim do lado direito, sabe aqueles que vem a plaquinha atrás assim, escrito mais de 20 ou 25 metros, não sei. Oi, minha querida, tudo bem? Vem escrito assim, mais de 20 ou 25 metros, eu não sei. E daí, no que essa moto entrou, o caminhão entrou na minha frente. Então, na minha frente ficou a moto e ficou esse caminhãozão. Caramba, aquele caminhão, gente, ele é lento, porque ele é muito grande, né? Eu falei, puxa vida, daqui a pouco vai abrir o trânsito de novo. E essa moto me embabacou aqui. Beleza, gente, beleza, tamo indo. Aí começou a fluir de novo, né? Porque tava meio parandinho. Aí começou a fluir de novo, e eu aqui na pista da esquerda. Começou a fluir de novo o caminhãozão. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou para a direita. Porque a pista da direita tava andando mais. Não que eu fosse podar pela direita, que ainda não tava correndo. Mas sabe assim, nesse anda, para, a pista da direita tava fluindo um pouquinho mais, porque tinha uma entrada, os carros estavam entrando na frente na entrada. Aí no que eu vim pra direita, tinha um carro na minha frente, lógico. Eu vim pra direita, vim pra trás desse carro. Esse carro começou a passar o caminhão. Logo eu ia passar também, porque a pista da direita estava andando um pouco mais. Esse caminhão, ele deu seta para a direita e entrou. Só que eu acho que o motorista, ele esqueceu o tamanho do que ele é. Gente, na minha frente, literalmente na minha frente. Aquele caminhão, a rabeira do caminhão, o final do caminhão, foi levando o carro que estava na minha frente. Foi arrastando o carro para fora da pista. O motorista perdeu o controle nisso, eu já diminui, já não estava assim, a gente estava, sei lá, 30 por hora, já caiu para 15, 20 por hora. Todo mundo assim. Eu não sei se o caminhão não percebeu ou sei lá o que, ele continuou. Aquele carro que estava na minha frente, ele caiu para fora da pista, voltou, rodou. A pessoa perdeu totalmente o controle. Rodou, isso que tava devagar, tá? Rodou, caiu pra fora da pista de novo e foi tombando. Daí a Rania vai capotar. Aí o carro virou e voltou. A gente conseguiu ver que tinha um casal. Nisso o trânsito foi andando e aí a gente só orando, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, guarda aquela família, não sei quem mais que tá lá naquele carro, acalma aquela família, Deus, não sei quem, porque deu pra ver que não aconteceu nada assim de acidente, né? Mas um susto enorme, o caminhão tocou viagem, gente, não parou. E eu só falei, Deus, o que o Senhor fez? Deus, foi na minha frente, no carro da frente. Mais um pouquinho ia pegar eu e as meninas. Olha isso, gente. Isso foi um cuidado de Deus, assim, maravilhoso e absoluto, que eu vi na minha frente, com os meus olhos. E quanto outro cuidado de Deus tem que a gente não vê, meninas? Porque o mundo espiritual
Ele é muito mais real do que a gente imagina. Vocês não têm noção. É muito mais real do que a gente imagina. E o Senhor está nos guardando e nos cuidando por amor, por causa do amor dele. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre o amor dele? Que o amor dele sobre nós é um amor constante e fiel. Ele não ama hoje, amanhã não está amando mais, daqui a pouco ama de novo. Não, é constante e fiel. Cuidadoso. Sabe? E será que a gente não pode dar um pouquinho mais para ele? Todo dia, um pouquinho mais. Então hoje, muito mais do que a gente ficar falando desse amor de Deus que a gente recebe, que a gente já recebe tanto, que a gente possa pelo menos parar para pensar um pouquinho e derramar sobre o outro um pouco do amor de Deus e viver um pouco demonstrando entendimento do que aconteceu na cruz e valorizando esse efeito de Deus por nós. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse devocional de hoje, Senhor. Muito obrigada mesmo. Quando a gente para pensar, Jesus, tudo que o Senhor passou na cruz é algo assim insuportável para nós. Essa é que é a verdade. É insuportável para mim, Senhor, imaginar que o Senhor foi cuspido, que o Senhor foi batido, que o Senhor foi chutado, que o Senhor foi crucificado. Só foi blasfemado. Brincaram com a tua roupa, com as tuas vestes. Te ofereceram vinagre em vez de água. Te colocaram uma coroa de espinhos, Senhor. Sem o Senhor ter feito absolutamente nada. Tudo por amor. Obrigada, Jesus. Que nós possamos demonstrar com a nossa vida diária, no ordinário mesmo, no extraordinário. Tem tanta gente querendo mostrar, né, Jesus? No extraordinário, as coisas. O Senhor tem buscado na vida ordinária, no simples, porque o Senhor é um Deus simples. Obrigada, Espírito Santo. Que nós possamos retribuir esse amor de Deus por nós, na nossa vida ordinária, no simples, no fazer um café com amor e com carinho para os nossos familiares, no arrumar a casa, lavar uma roupa, agradecendo porque temos casa, porque temos roupa, no abrir mão, Senhor, de uma coisa ou de outra, no doar para o nosso próximo um recurso financeiro, ou o nosso tempo, ou o nosso conhecimento, o amor que o Senhor tem depositado sobre nós. Que o Senhor possa olhar para nós, Senhor. Talvez mulheres do alto não tenha quase nenhuma expressão diante de tantos outros movimentos que são muito mais numerosas do que nós. Mas que o Senhor possa olhar o coração, o meu coração, o coração das meninas do núcleo, Senhor. O coração de todas que estão aqui ouvindo agora, que vão ouvir depois e que sempre estão ouvindo os nossos devocionais. Que o Senhor possa olhar e ver um coração que quer sempre melhorar. Um coração de mulheres que querem ser realmente parecidas com o Senhor na vida prática, na vida, no dia a dia, Senhor, não só de boca, mas de atitude, Pai. A Tua palavra diz que o amor não é só de palavras, mas de atitudes. Que possamos demonstrar amor para o Senhor com palavras e com atitudes. Obrigada, Jesus. Obrigada mesmo pelo Teu sacrifício. Obrigada. Nós Te amamos com tudo que há em nós. E entregamos a nossa semana nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado. Te agradecendo por tudo que o Senhor já tem preparado para essa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém? Amém? Ai, ai, né, gente? Que coisa linda que é o nosso Deus. A palavra da semana para nós é: demonstre o seu amor no ordinário. Foi bem isso.
Foi bem claro para nós. Demonstre seu amor por Deus no ordinário. No extraordinário, gente, tá aí, ó. É no ordinário, é nas coisas simples, é no dia a dia. Amém? Você vai tentando daí, eu vou tentando daqui. Eu vou errar daqui, eu sei. Você também vai errar daí. Mas a gente já retoma e tenta melhorar, porque é isso que nós temos que fazer, viu? Lembre-se de não apostatar a sua fé. Viu? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Amém, meninas? Amém? Obrigada. Isso, minha querida, não fique distante em nome de Jesus, não se distancie, não se distancie em nome de Jesus. Na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, então me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus abençoe, tá, meninas? Vamos juntas, uma segurando na outra. Você precisa de alguma coisa, me chama as meninas do núcleo, viu? Ai, meu Deus, eu queria ficar aqui ainda mais, porque o Senhor é tão maravilhoso. Obrigada, Jesus. Derrama do teu amor sobre nós, para que a gente consiga transbordar sobre as mulheres, sobre os nossos filhos, nossos maridos, aqueles que se aproximarem de nós, Senhor, das mais variadas formas, que a gente possa demonstrar o seu amor, Jesus. Nós recebemos desse teu amor mais um pouco, porque o Senhor é tão maravilhoso, é tão lindo, que o Senhor quer derramar sobre nós. Então receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus o amor de Deus. O amor de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Nós te amamos. Nós te glorificamos e nós bendizemos ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance a tua mãe, Lari. Em nome de Jesus, conduza ela nos médicos e tratamentos, e nós cremos na cura completa desse câncer. Em nome de Jesus, nós renunciamos o câncer na vida da sua mãe e declaramos a bexiga dela limpa, sarada e curada para a honra e glória do nome de Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele continua operando milagres. Amém? Meninas, Deus abençoe, tá? Ai, ficou uma atmosfera tão boa, né? Ficou uma coisa tão gostosa que não dá nem vontade de sair. Mas você continua daí ou continua daqui, tá bom? Sabe o que eu vou fazer daqui? Eu vou sair daqui, eu vou conduzir a Rayana no banho dela. Daqui a pouco ela pediu para eu fazer pipoca salgada e pipoca doce. Vocês acham que eu queria fazer? Eu queria ficar sentadinha, meninas, na frente da TV. Mas eu vou fazer com amor. Porque eu tenho pipoca na minha casa, porque eu tenho fogão na minha casa, porque eu tenho uma filha para eu fazer pipoca. Então eu vou fazer com amor para ela, entendeu? No ordinário, é no ordinário. Vocês estão entendendo? Tá bom, meninas? Não é dizer amém para tudo, porque tem coisas que eu também falo aqui em casa que não vou fazer, viu? Ai, que lindo, que Deus te abençoe e te use poderosamente, viu, Sassá? Mas poderosamente mesmo, que da sua boca saia labareda de fogo do Senhor, fogo que cura, fogo que consome o pecado, fogo que liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Ai, Senhor Deus amado.
Então, meninas, vocês entenderam? Não é dizer amém para tudo. Tem horas que eu falo não também. Mas sabe que o Espírito Santo conduza você e eu no ordinário. Deus te abençoe. Um beijo. Eu amo estar aqui com vocês e eu amo mesmo. Nos vemos segunda-feira. Amanhã, bora adorar a Deus, tá? Um beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.